confesso que as universidades são instituições que são vistas como fechadas, que não estão vocacionadas para resolver os problemas do país. E penso que nós também, e eu venho aqui fazer um exercício de autocrítica, temos que mudar. Já ficou aqui muito claro que há uma tendência mundial para a litoralização e para uma tendência dos jovens irem para os espaços urbanos. Isto é uma tendência global, só que em Portugal este assunto tem maior acuidade. Reparem, aponta-se que 75% da população possa ficar entre Lisboa e o Porto. Isto não é um país, é uma região que poderá ser macro-região se for alargada até à Corunha e, portanto, temos que inverter isto. Agora, nós não podemos estar à espera que alguém trate desta situação. Temos que ser nós a solução e, por isso, numa altura em que Portugal e que o sul da Europa exige mais coesão à Europa, entre um norte da Europa mais rico e o sul da Europa, os portugueses, os gregos, os italianos, os espanhóis, é necessário que exista também um olhar interno para esta visão territorial que aqui foi falada. E eu felicito, por isso, a organização por este tema e vim aqui apresentar alguns dados, se é que isto me é dado. Como é que isto passa para a frente aqui? Aqui. Estou aqui com um problema técnico. Pronto. Bom, já passa. As universidades são vistas como locais onde se ensinam. Temos como grande desafio qualificar os portugueses, desenvolver a investigação. A investigação deve ser vocacionada para o lado do tecido empresarial, do lado das empresas. O conhecimento tem que ser transferido, mas tem que existir instituições que é a ligação ao território. Existem as instituições que eu tenho vindo a batizar do Arco do Interior ou dos territórios de baixa densidade. Somos nós em Trás-os-Montes, será a Universidade de Évora, a da Beira Interior e a do Algarve, que tenham que ter uma forte interligação aos autarcas, às comunidades intermunicipais e tenham que estar vocacionadas para resolver os problemas das pessoas. Reparem, eu vou apresentar aqui alguns dados. O Norte, como sabem, é a NUT 2 que tem maior número de população, mas toda ela concentrada no litoral. Há um esvaziamento que é conhecido. Isto são dados, não venho aqui trazer dados que me interessem, retirei do diagnóstico prospectivo da região Norte. Mas se repararmos, de 96 a 2001, só o interior de Trás-os-Montes, o Douro e Trás-os-Montes, perdeu cerca de 10% de população em 5 anos. É este esvaziamento que nos preocupa. E, portanto, eu hoje aqui venho apresentar algumas soluções e não dizer mal do passado. E quando falo deste centralismo, e foi aqui dita por várias vezes a palavra regionalização, reparem que o Douro, o Alto Trás-os-Montes e o Tâmega são em termos de poder de compra, são as sub-regiões que têm menor poder de compra. Tem existido um aumento, é evidente. Vocês, se compararem de 97 a 2011, parece que estamos a melhorar. Não. Há uma diminuição de população e, portanto, estes indicadores aumentam. Portanto, isto não é preciso ser grande matemático. Já a região do Porto, que está fora da coesão, vem diminuindo. Porquê? Porque alargou a área metropolitana para zonas rurais e, como é evidente, estamos aqui também em mais uma alteração. Bom, o que é que eu acho? Que nós não podemos deixar morrer os institutos politécnicos, as universidades situadas em regiões de baixa densidade, nestes territórios, porque são as únicas que podem continuar a tentar inverter este sistema. Reparem, todas as interações no Norte andam à volta de um eixo entre o Porto e Braga. Basta olhar para a esquerda do mapa. Mas se olharem para a direita, existem 2 pontos, onde Vila Real e Bragança, que são 2 cidades que têm Instituto Politécnico e Universidade. Portanto, nota-se que é fundamental mantermos este desenho. Agora temos que, de uma certa forma, melhorar a nossa forma de atuação. O que é que eu acho que nós temos que fazer obrigatoriamente? Neste novo quadro comunitário, no Portugal 2020, temos que mudar de paradigma. Eu acho que a radiografia já foi efetuada, todos nós sabemos que há uma rede de instituições de oferta redundante, excessiva, eu diria, mais centralizada na zona do litoral. É preciso inverter e é importante que existam políticas públicas diferenciadoras. Nunca utilizarei a palavra discriminação positiva naquelas que são as instituições do Arco do Interior, aquelas que estão
estão localizadas no interior e que estão em regiões com um sistema empresarial mais débil e que é necessário e que tem um papel fundamental na coesão do território. E este problema, se não for combatido e resolvido neste quadro comunitário, nós passaremos a ter um problema de coesão nacional e aí sim estaremos perante uma gravidade. Porquê é que se chegou a esta situação? Por nossa culpa. Portanto, o mais fácil é criticar aqueles que cresceram mais. Não, nós não soubemos apresentar aqueles que estiveram à frente de instituições, projetos. Reparem, se olharem para a Universidade do Algarve, de Évora e da Universidade de Trás-os-Montes, foram aquelas que, durante 2000 a 2012, captaram o menor número de fundos comunitários. Como é evidente, se olharem para baixo, são aquelas que estão mais dependentes do Orçamento de Estado. E, portanto, todos nós sabemos que temos que diminuir a nossa dependência do Estado, temos que diferenciar as receitas, temos que ser mais proativos. E é neste quadro comunitário que temos que desenhar com os senhores autarcas, com o tecido empresarial, projetos que possam tentar resolver situações como foram ditas aqui pela senhora Presidente da Câmara. Eu revi muito bem aqui na sua intervenção. Eu há 18 meses iniciei o meu mandato como reitor. Qual foi a minha grande preocupação? A sua? Equilíbrio de contas. Um plano de ajustamento fortíssimo. Posso-vos dizer que em 18 meses baixamos 1,5 milhão em salários, estamos a falar num ajustamento forte, baixamos 1,5 milhão por rescisões amigáveis, 60% dos docentes da nossa universidade mudaram de gabinete. Estão a ver o que é uma universidade. Vocês conhecem os académicos. São aquelas pessoas que conseguem complicar aquilo que é simples. Mas conseguimos mudar 60%. Houve 25% de mobilidade interna dos funcionários. Fechamos 4 edifícios e já há quem diga que eu não fui eleito reitor, mas sim coveiro. Mas era fundamental estes 18 meses de ajustamento para agora lançarmos. O Sr. Presidente também levantou a sua questão. Tinha uma Câmara endividada, recorreu a outras fontes, fez uma política de mão de ferro, fez apresentou este jeito. Fechamos 18 meses para quê? Para agora podermos lançar novos projetos que respondam ao país e às regiões. Reparem, é este o cenário que nós temos atualmente e venho aqui ver o porquê. Reparem, até à entrada do novo Presidente da Comissão de Coordenação do Norte, o professor Emílio Gomes, 82% dos fundos comunitários vocacionados para o sistema científico ficaram na Universidade do Porto, 16% na Universidade do Minho e a UTAD 2%. De quem é a culpa? Da UTAD, que não apresentou projetos. Portanto, nós temos que ver agora, preparar os projetos, preparar qual foi a nossa solução. Firmar um consórcio entre as 3 universidades, já é público, o Consórcio do Norte, e vamos apresentar um plano integrado das 3 universidades. É evidente que eu não vou no interior defender a medicina ou a arquitetura, terei que defender aquelas questões que falou do setor primário. Nós temos que fixar a população, temos que criar empresas, fixar empresas, criar emprego, só assim poderemos apoiar as baixas densidades. Portanto, o que é que se pode esperar das instituições de ensino superior do interior? Primeiro, têm que ter, além dos efeitos diretos económicos, que é o dinheiro que os estudantes deixam na própria cidade, em toda a região, tem que ter um efeito indireto. Nós temos que fixar esses estudantes. Vejam, na nossa universidade, 70% dos estudantes vêm de zonas da área do Porto, da cintura do Porto. Nós temos é que dar condições para fixar esses estudantes e, portanto, para que exista um impacto no território. Isto é o que se chama uma estratégia inteligente. Temos que focalizar a nossa universidade nas formações que sejam necessárias para a região e não para os egos dos reitores. Ou seja, nós temos que deixar os palcos do Conselho Científicos, das grandes centros de saber e ir para o território tentar resolver as situações. Por isso, julgo que tem que existir não a discriminação positiva, tem que existir políticas públicas diferenciadas, mas que beneficiem economias de escala. Quais são, então, as 2 áreas que eu acho que nós temos de intervir conjuntamente com as autarquias? Primeiro, temos que ter um papel, temos que ser atores participativos com as autarquias na criação de empresas, envolvemos na competitividade das empresas que tenham impacto regional, aquilo que diz o Luís Ramos, na economia do território. Pode ser os recursos naturais, os valores endógenos, os recursos patrimoniais, temos que ver o que é importante valorizar nessa zona e temos que ter uma coordenação
entre todos estes atores. Por isso, nós firmámos com a Universidade do Norte, as outras 2 universidades, um acordo em termos de reordenamento da oferta e da apresentação de projetos complementares, mas com as autarquias, com o Politécnico de Bragança e com o Politécnico de Viseu e as associações empresariais e comerciais, assinámos aquilo que foi, no dia 12 de julho, na presença do nosso Primeiro-Ministro, uma carta de compromissos, que é estas 3 instituições de ensino superior, com o Governo e com os senhores Presidentes de Câmara, vamos delinear um projeto integrado de desenvolvimento e que tenha impacto no território. E, portanto, eu parece-me que estas instituições têm que se preocupar mais com as regiões, com os problemas dos autarcas, do poder local, para podermos inverter esta situação. Eu, permita-me, gosto muito de brincar, não tenho muito tempo para contar aqui algumas histórias, mas o Einstein dizia uma coisa muito engraçada. Se nós quisermos mudar fazendo as mesmas coisas, isso chama-se insanidade. Portanto, é necessário uma nova política, é preciso uma política diferente e nós temos que falar e sentar-nos em fóruns como este. Por isso é que eu felicito a plataforma e cumprimento especialmente João Montenegro, que tem sido uma pessoa que nos tem acompanhado nestas visitas ao território e percebe que esta ligação aos autarcas é fundamental. 2 questões, 2 slides de propostas concretas. O Governo lançou o programa Mais Superior, uma excelente medida e que os presidentes das comissões de coordenação apoiaram. O que é que eu acho que podemos potenciar melhor? Acho que essas bolsas não devem ser atribuídas pelo critério da nota, mas para as áreas que tenham impacto na economia do território. Ou seja, eu em Vila Real, junto ao Douro, devo captar estudantes na área da enologia, na área da floresta, na área dos setores das carnes, que é uma área em que temos que ter equilíbrio alimentar, e em segundos ciclos. Portanto, temos que articular com as estratégias das instituições. Na fórmula de financiamento, fazer aquilo que foi feito, lançar uma fórmula, não apenas baseados em indicadores do número de estudantes, porque aí sim seria o esvaziamento, mas que tenha travões, tenha cláusulas da atratividade. Sabemos que estamos em zonas deprimidas e, como tal, aquilo que foi apresentado é uma boa medida deste Governo. Portanto, criticar é o mais fácil, nem eu venho defender o Governo, dizer o que é bom e o que pode ser potenciado. E acho que, em projetos que tenham impacto na economia do território, em vez da discriminação positiva, devemos ter cláusulas de coesão, maiores índices de majoração. Isto sim, parecem medidas boas para qualquer uma das regiões que aqui se falou. É importante a internacionalização. Se nós quisermos chamar jovens ao interior, temos que ter instituições atrativas em determinadas áreas. Como disse, a nossa instituição focalizou-se em determinadas áreas estratégicas, só vamos investir naquelas áreas. Agora, temos que ter uma bandeira ou 2 internacionais e captar jovens estrangeiros. Se estamos à beira do Douro, temos que potenciar todo esse investimento que tem sido atraído. E, por isso, a solução pode passar por quê? Trazermos jovens de outros países para locais atrativos nas áreas onde temos competências. Por isso, tenho vindo a defender, esta aqui é uma medida que não tenho tido tanto sucesso nos diálogos que tenho vindo a prestar, mas acho que, por exemplo, nas instituições do interior deveriam ser apoiados 2 ou 3 doutoramentos, em que os doutoramentos nas áreas que têm um impacto no território, que tenham influência na economia do território, e esses estudantes de doutoramento tenham que fazer as suas dissertações nas áreas que têm interesse para eles. Reparem, ainda no outro dia assinei, eu tenho andado de autarquia em autarquia, um protocolo com uma autarquia, do Partido Socialista, a Guiar da Beira, em que o Presidente da Câmara optou por apostar do castanheiro. A Universidade vai fazer aquilo e um programa para aumentar as capacidades da produção de castanha e o Presidente da Câmara apostou em 5 bolsas de mestrado para estudantes que querem estudar o castanheiro. Aqui um exemplo muito simples, como é que uma autarquia, eu coloco lá 2 estudantes, os professores vão orientar naquilo que interessa ao Sr. Presidente da Câmara da Guiar da Beira. E estamos a fazer isto sistematicamente em todo o território. Entre Sinfãs e Rezende, chegamos a um ponto comum, que há uma área, dois Presidentes de Câmara que verificaram que há uma área, recursos endógenos podem potenciar de uma forma concentrada e vamos trabalhar de forma articulada. Isto poderia estar aqui a apresentar exemplos em cima de exemplos. Por isso, outra medida que poderá ser anunciada muito em breve pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é fundamental, que é, no âmbito do Compete 2020, apresentar um programa de internacionalização da marca de Portugal. Nós podemos atrair estudantes estrangeiros que possam fixar nas nossas regiões e, portanto, nós sozinhos irmos para uma feira do Paquistão, da China ou do Brasil
Evidente é que nos estivemos sozinhos em Nova Iorque a berrar a dizer que somos os melhores. Agora, se existir a marca Portugal, em que todas as universidades estão juntas, aí sim penso que pode ter alguma influência positiva e algum impacto. Julgo que a ciência tem que estar ao serviço do território. Eu, curiosamente, sou crítico ao sistema de avaliação da FCT, que tem sido polémica nos jornais, mas não pelos motivos que têm sido apresentados. Nota-se que quem faz os mais mediáticos escrevem nos jornais, mas pela teoria dos rankings é que eu sou melhor que o outro é melhor que o outro. Eu o que acho é que nós não nos devemos basear nas políticas de rankings, isso já pertence ao passado e toda a gente percebeu que é errado, e devíamos defender um sistema de avaliação de acordo com a estratégia do território. Nestas instituições deve ser articulado com a estratégia das instituições. Se não têm um plano estratégico, que o façam. Reparem o que é que se passou neste sistema de avaliação. O total das 6 universidades pequenas, as 2 insulares da Beira Interior, da UTAD, de Évora e do Algarve, este total é menor que uma das universidades de Lisboa. Corresponde quase a metade. E o que é que isto significa? É evidente que os senhores presidentes das comissões de coordenação vão ter que desenvolver connosco um plano integrado de desenvolvimento para estes espaços. E, se repararem, os programas doutorais também foram todos apoiados onde? Em Lisboa, no Porto, no Minho e em Coimbra. E todas as pequenas não têm programas doutorais. O que é que isto significa? Será que nós produzimos menos ciência? Temos menos impacto? Reparem, este para mim é o principal indicador, que são as patentes. A ciência que é transferida para o território, se repararem universidades pequenas, como a Beira Interior, a UTAD, estão num ranking muito superior a outras ou na mesma dimensão. Portanto, nós fizemos ciência mais vocacionada para o território. Eu vou dar exemplo. Temos um centro de química em que as patentes, é um bolo rei com frutas confitadas sem açúcar. É evidente que isto não terá grande impacto nas grandes revistas. Outro fez um trabalho que é aproveitar os resíduos do azeite em biomassa. Portanto, estamos a falar de ciência aplicada, não terá os mesmos indicadores, poderão não existir o maior número de artigos, mas tem mais impacto no território. E era isto que era importante, nós devíamos nos basear mais no impacto e não propriamente na quantidade. É evidente que nas áreas das biologias e das medicinas é muito mais fácil de publicar. E por isso, está feito, acho que devemos encontrar as soluções. E as soluções são estas. Em meu entender, acho que devemos nos preocupar não só fixar jovens através do mais superior, mas atrair jovens investigadores, mas só nas áreas que têm um impacto no território. Só naquelas que tenham um impacto no território. Eu disse que no nosso caso vamos apoiar a vinha e o território, as carnes, a floresta, são estas as nossas 3 bandeiras. É aqui que queremos apostar. Porquê? Porque estão de acordo com o programa do Governo na área da economia. E tem que existir esta articulação. Segundo, é necessário fatores de majoração. O que é que eu quero dizer? Um projeto de grande escala até pode ficar centrado no Porto ou em Lisboa, mas se tiver uma universidade pequena ou um centro de investigação mais pequeno, ter maior majoração. Aí é uma forma de existir a tal solidariedade entre os grandes e os pequenos. Não é preciso estar aqui com a bengala do peditório. É uma forma, é uma cláusula de coesão, é uma forma de podermos, os mais pequenos, os menos competitivos, ultrapassar. Terceira questão, é necessário aquelas unidades que não foram suficientemente bem avaliadas, mas que tenham impacto no território, poderem ter aqui algum fundo de reestruturação. Eu julgo que é este trabalho que temos que vir a desenvolver e terminava com 2 questões. Primeiro, é necessário que as associações empresariais, as comunidades intermunicipais e as universidades do interior, dos territórios de baixa densidade, façam planos integrados de desenvolvimento. Hoje o Douro é um local de excelência, porque um ministro chamado Valente Oliveira fez um plano de desenvolvimento rural integrado para Trás-os-Montes e que hoje temos os frutos, só que esses investigadores estão agora a reformar-se. Se nós não lançarmos novos, mais jovens nesta área, nós vamos desaparecer. E era importante, coloquei aqui a questão que o Luís Ramos aqui há pouco considerou. A ICEP pode ter delegações no território.
é preciso atrair empresas estrangeiras para o território e que não interessa apenas aquelas grandes dos supermilhões. Por isso eu terminava apenas com um autor surrealista, que é, não é politicamente correto, mas o que eu costumo dizer que nos pode acontecer como a história da Nespra. Se ficarmos deitados à espera, é evidente que somos comidos. Portanto, só uma hipótese. Se queremos mudar, nós temos que ser a solução, nós temos que apresentar as propostas e não ficar à espera, porque qualquer que seja o governo, não nos vai resolver a situação. O futuro passa por nós, os autarcas e os empresários, estabelecendo estratégias conjuntas e complementares e não fazer aquilo que os outros fazem sistematicamente. Esta é a minha visão, muito simples, e peço desculpa por este intervalo sem publicidade. Muito obrigado.